Agora vamos ver algumas propriedades no espaço vetorial V. A primeira propriedade é a que a gente chama de lei do corte, certo? O que é que essa propriedade diz? Diz o seguinte, que se você está em um espaço vetorial e U mais V é igual a V mais W, então o V é igual ao W. Ou seja, quando você tem uma igualdade, certo? Entre duas somas e uma parcela é igual, você pode cancelar, digamos assim. Então, vamos lá. Vamos para a demonstração. Então, eu vou pegar V, certo? A gente já sabe que V é igual a V mais o vetor nulo, porque a gente está em um espaço vetorial. Só que o vetor nulo, a gente pode escrever ele como sendo U mais menos U. Porque um vetor somado com seu oposto é o vetor nulo. Agora note que a gente está em um espaço vetorial. Então, a gente pode usar a associatividade. Vai ficar V mais U mais menos U. Só que V mais U, nossa hipótese diz que V mais U é igual a W mais U mais menos U. Aplicando a associatividade de novo, vai ficar W mais U mais menos U. Só que U mais menos U é um vetor somado com seu oposto. E isso vai dar o vetor nulo, que é o próprio W. Então, o vetor V é igual ao vetor W, desde que U mais V seja igual a U mais W. Agora vamos mostrar essa propriedade, né? Que um escalar vezes um vetor nulo é o próprio vetor nulo. Aqui é importante que você saiba diferenciar quando você está trabalhando com um vetor nulo e quando você está trabalhando com o número zero. Então, observe o seguinte, que alfa vezes o vetor nulo é a mesma coisa que alfa vezes o vetor nulo mais o vetor nulo, certo? Porque essa soma aqui não altera. Como a gente está em um espaço vetorial, então isso daqui vai ficar igual a alfa vezes o vetor nulo mais alfa vezes o vetor nulo. Então agora note que você tem o seguinte, que alfa vezes o vetor nulo é igual a alfa vezes o vetor nulo mais alfa vezes o vetor nulo. Então, ó, essa parcela aqui é exatamente igual a essa, ok? Então, se a gente cortar dos dois lados, você vai ficar com... Aqui vai sobrar quem? Quando a gente somar esse cara com o oposto dele, vai dar o vetor nulo. Vai ficar o vetor nulo é igual a alfa vezes o vetor nulo. Propriedade 3. Ela é parecida com essa, só que ela diz o seguinte, que para todo vetor no espaço vetorial, zero vezes o vetor é igual ao vetor nulo. Então, cuidado quando você está resolvendo um problema em álgebra linear, para você não confundir o zero, número zero, com o vetor nulo. São coisas totalmente distintas. A maneira de fazer é muito parecida, certo? A gente tem que zero vezes U. Só que a gente pode escrever isso como sendo zero mais zero vezes U. Zero mais zero é zero. Fazendo a distributividade aqui, vai ficar zero vezes U mais zero vezes U. Então, observe que a gente tem então que zero vezes U é zero vezes U mais
0 vezes U. Então, quando a gente somar o oposto desse vetor dos dois lados, aqui vai sobrar quem? Oposto menos o vetor menos seu oposto vai dar o vetor nulo. E aqui vai cancelar esse, vai sobrar só 0 vezes U. Beleza? Agora vamos demonstrar essa propriedade. Que se alfa, um escalar real, vezes um vetor, está dando vetor nulo, então é porque ou o escalar é zero, ou o vetor é o vetor nulo, certo? Então, eu vou supor o alfa diferente de zero. Aí o que é que vai acontecer? Se o alfa é diferente de zero, lembre-se que alfa é um escalar, ou seja, alfa é um número real. Se ele é diferente de zero, então existe o alfa menos 1, que é 1 sobre alfa. Então, alfa vezes U igual ao vetor nulo. Se eu multiplicar dos dois lados por alfa menos 1, você vai ficar com alfa menos 1 vezes alfa vezes U igual a alfa menos 1 vezes o vetor nulo. Alfa vezes alfa menos 1 vai dar 1. Então vai ficar 1 vezes U. E aqui qualquer número real vezes o vetor nulo dá o próprio vetor nulo. Como a gente está em um espaço vetorial, 1 vezes U é U. Então, se o alfa é diferente de zero, obrigatoriamente o U tem que ser o vetor nulo, certo? E da mesma forma, se você supor que o não é o vetor, é diferente do vetor nulo, então obrigatoriamente o alfa vai ser zero. Essa segunda parte vai ficar como exercício para vocês. Dado qualquer alfa real e qualquer vetor U, essas duas igualdades são válidas. Menos alfa vezes U é igual a alfa vezes menos U, que é igual a menos alfa U. Certo? Então, aí são duas igualdades que a gente tem que mostrar. Na verdade, três. Mas aí eu vou fazer apenas uma, as outras são análogas. Ok? Então, observe primeiro o seguinte, que alfa vezes U mais menos alfa vezes U, isso daqui é a mesma coisa que alfa mais menos alfa vezes U. Só que alfa menos alfa é zero. E zero vezes U vai dar o vetor nulo. Só que o vetor nulo, ele sempre é escrito como quem? Um vetor mais o seu oposto, certo? Então, isso significa dizer que um vetor aqui é oposto do outro. Ou seja, isso está dizendo que, por exemplo, menos alfa U é igual a menos alfa U, certo? Ou seja, esse rapaz é o oposto desse. Então, menos alfa U é igual a menos alfa U. Então, as outras igualdades você faz como exercício. Com base nisso, a gente vai colocar a seguinte condição, que a partir de agora, sempre que a gente tiver U mais menos V, a gente vai escrever simplesmente U menos V, certo? Isso daqui é o que? É a soma do vetor U com o oposto do vetor V. Vamos mostrar então que alfa menos beta vezes U é igual a alfa U menos beta U. Então, quem é alfa menos beta U? Isso daqui, pelo que a gente
sabe de espaço vetorial, a gente pode escrever isso como sendo alfa mais menos beta U. Então, aplicando aqui a propriedade de espaço vetorial, vai ficar alfa U mais menos beta vezes U. Só que, pela propriedade que a gente acabou de mostrar, vai ficar alfa U mais quem? Esse produto aqui, a gente pode escrever como sendo menos beta U. Só que a soma de um vetor com um simétrico de outro, a gente pode escrever como sendo alfa U menos beta U. Aí tem uma propriedade que é análoga a essa, certo? Só que é você somando os vetores. Eu vou deixar como exercício para vocês. Então, para todo U e V no espaço vetorial e para todo alfa real, a gente tem que alfa vezes U menos V é igual a alfa U menos alfa V.